Boa noite a todos. Meu nome é Carmen Salles, gerente técnico-científico da Indeov. Gostaria de recebê-los com um grande abraço, né, mesmo que virtual. É um prazer tê-los conosco essa noite, né? Hoje é um momento muito importante, né, da Indeov, sempre quando a gente participa e sempre que a gente tem esse momento de aprendizado, de discussão, de informação sobre o uso medicinal da cannabis. O webinar ele é um momento importante para a Indeov, que é uma empresa especializada no acesso a produtos de cannabis. Atuamos desde 2015 no Brasil, né? E para quem está chegando agora no universo canábico, é possível importar produtos de cannabis desde 2015, né? Mediante RDC atual 660, né? Para fazer essas importações, certo? A Indeov assessora gratuitamente toda a jornada do paciente e do prescritor, né? Promovendo educação, discutindo casos clínicos, compartilhando conteúdos científicos e dúvidas técnicas. E tudo que a gente possa assessorá-los e assegurá-los para realizar uma prescrição segura de produtos de cannabis. Posteriormente, também oferecemos serviços de acolhimento ao seu paciente. Então, uma equipe de suporte ao paciente especializada, capacitada, treinada, que faz um acolhimento humanizado do seu paciente, concedendo informações, orientações junto à autorização Anvisa e à operação logística de importação de produtos. Convido a todos a acompanhar as nossas redes sociais, fique por dentro de todas as informações sobre o uso medicinal de cannabis, e eu poderia pedir a gentileza de compartilhar novamente a minha tela para mostrar para vocês brevemente um vídeo institucional. Só um momento, por gentileza. Obrigada a todos. Bom, só para lembrá-los, então, meus queridos, que nós teremos emissão de certificados do webinar da doutora, tá? Então, esse certificado, ele será enviado por e-mail, né, mediante resposta, né, da nossa enquete, da nossa pesquisa de satisfação. É muito importante para nós entendermos, né, e sabermos como estamos alcançando e atendendo da melhor forma vocês, doutores. Então, o certificado ele será enviado em até 2 dias úteis após a realização desta pesquisa, ok?
E também vamos disponibilizar um material complementar e a aula da doutora ficará gravada, né, para enriquecer aí sempre que nós precisarmos de algum auxílio, vamos recorrer aí aos conhecimentos que a doutora vai estar aí compartilhando conosco essa noite. As dúvidas podem ser enviadas no chat ao longo da apresentação, tá? Que, dependendo de como a doutora preferir, a gente pode conduzi-las ao final da aula. Lembrando que toda a equipe de acesso médico da Indeov está à disposição, né, acompanhando o evento essa noite, para assessorar os doutores em todas as etapas do uso medicinal da cannabis, conto sempre com a Indeov. Doutora Cíntia, muito obrigada por aceitar o convite. É um prazer tê-la conosco aqui essa noite. Eu passo a palavra, antes de fazer a introdução, a apresentação da doutora, para a consultora técnica Amanda Perugini. É com você, Amanda. Obrigada, doutora. Imagina. Boa noite a todos, boa noite, doutora. Boa noite. Bom, dando continuidade ao objetivo da Indeov, a levar aí a prescritores e aos nossos pacientes informações sobre o uso medicinal da cannabis. A gente tem hoje como convidada a doutora Cíntia de Carlo. A doutora Cíntia, ela é cirurgiã dentista formada há 32 anos pela Unital. A doutora é pós-graduada em pediatria, periodontia e implantologia. A doutora também é especializada em cannabis medicinal pela Unifesp e pela Canopy. A doutora é ex-integrante da SecMedic. Atualmente é professora do Instituto Inspirali e colunista do CICHAT, que é bastante gente que é interessada aí na cannabis medicinal conhece. Doutora, boa noite, é um prazer ter você conosco. Fique à vontade para tocar a sua aula e a gente está à disposição. Oi, Amanda. Boa noite, Amanda. Boa noite, Carmen. Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Perfeito. Eu que agradeço o convite. É um prazer poder levar um pouquinho do conhecimento, né? A gente está vendo, assim, um número... Estou muito feliz de ver esse número de pessoas participando, porque significa que a gente está com colegas aí interessados em conhecer um pouco mais dessa nova terapêutica, né, que nós temos, para trazer o bem-estar, que é o principal, que é o nosso paciente, que é o nosso foco principal. Então, eu que agradeço o convite, e vamos lá, vamos começar a nossa aula. Eu vou falar um pouquinho para vocês, vou contar um pouquinho da história, então, como é que funciona a cannabis medicinal na nossa odontologia. Você pode ir passando para mim, Carmen? Doutora, só um momentinho que eu vou projetar aqui a minha tela, e aí a gente pode dar seguimento à aula. Perfeito. E se o pessoal quiser no meio, se vocês quiserem fazendo perguntas, levantarem mãozinhas, se quiserem durante alguma área específica, Carmen, não há problema, não precisa, pode ser no final, aí fica a critério de vocês, como vocês quiserem conduzir. Se achar que tem que ser no meio de uma apresentação em que eu estou falando, alguém tem alguma dúvida e queira falar, né, que pode ser o que seja pertinente, o que seja mais fácil para vocês da organização. Para mim, indifere. Tá ok. Só um momentinho, doutora, eu estou com um probleminha técnico aqui. Só um momentinho, pessoal, peço desculpas. Pronto. Vou compartilhar a tela, então, pessoal, peço desculpas aí por esse delay, doutora. Imagina, Carmen, que isso? Tudo certo por aí, doutora? Todos bem Perfeito. na tela? Perfeito. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre cannabis medicinal e a odontologia. Pode passar, Carmen. Então, para falar um pouquinho, para vocês entenderem qual vai ser o significado e aonde que ela se aplica, vamos voltar um pouquinho e dar uma passada geral em tudo. Então, vou falar um pouquinho sobre a planta. Pode entrar, pode passar, Carmen. Então, vamos lá.
Cannabis, para vocês entenderem um pouquinho, ela é extremamente antiga, ela vem desde 1000 a.C., onde nós temos registros na China Antiga, onde ela foi utilizada para fins religiosos e medicinais. Depois, em 2700, nós tivemos uma primeira... Doutora, ficou no mudo. Eu acho que... agora... Então tá, agora então sim. vamos recomeçar, não tem problema, Obrigada. vamos lá. Então, para começar um pouquinho sobre a história, para vocês entenderem quais as aplicabilidades, eu vou começar um pouquinho falando da história da planta. Na verdade, a cannabis medicinal é extremamente antiga, ela iniciou-se bem antes de 1000 a.C., nós temos história da China Antiga, histórias religiosas e medicinais, da China, do Egito. Depois, em 2700 a.C., nós tivemos o primeiro registro de um médico chinês chamado Pan Cao, através da primeira farmacopeia do mundo, onde ele fez um registro sobre o uso medicinal da cannabis. Depois, já chegando aqui para a história do Brasil, em 1500, quando chegaram as caravelas no Brasil, as caravelas eram de cânhamo, e o cânhamo vem da onde? Da planta cannabis. Em 1773 e 1775, nós tivemos um biólogo sueco e também um francês que começaram a falar sobre cannabis sativa e cannabis indica, que são subdivisões da planta cannabis. Em 1930, nós tivemos nos Estados Unidos uma guerra, né, sobre a parte da guerra contra as drogas, onde teve toda a repressão de drogas e, infelizmente, nessa época, a cannabis entrou também nesta mesma repressão. Depois, em 1963, nós temos o famoso Rafael Mechoulam, que é um cientista, pesquisador israelense, que é, na verdade, considerado como o pai da cannabis. Foi ele que foi o pesquisador que foi estudar a florzinha da cannabis e fez um isolamento isolou os principais canabinoides presentes, os majoritários na planta cannabis, que é o canabidiol, e o 9-delta-hidrocannabinol, que é o THC. Depois, em 1980, nós tivemos um médico brasileiro, o Dr. Elisaldo Carlini, e junto com o Mechoulam, né, e na Faculdade Paulista de Medicina, fez um estudo duplo cego, quer dizer, foi feito em pacientes e foi comprovado a eficácia do uso da cannabis medicinal para pacientes com epilepsia. Depois, em 1998, nós tivemos uma primeira medicação sintética chamada Sativex, que é uma medicação à base de cannabis, que foi vendido na Inglaterra, foi a primeira medicação a ser comercializada com canabidiol. Em 1998 e em 1999, nós tivemos novamente o nosso querido Rafael Mechoulam, que fez um estudo e comprovou que não eram só os canabinoides que atuavam, os canabinoides, mas outros componentes que a planta tinha, como flavonoides, terpenos, N componentes, juntos, trazendo um efeito benéfico chamado de efeito comitiva, e também descobriu o nosso sistema endocannabinoide, ou seja, nós, mamíferos, fabricamos canabinoides endógenos. E aí, em 2001, nós tivemos uma liberação no Canadá, em 2013, nós tivemos a legalização e a liberação no Uruguai, e em 2014, nós tivemos a Anne Fischer, que é uma paciente, uma criança brasileira, que tinha uma síndrome neurológica CDLK5, e foi a primeira brasileira a ser autorizada a fazer a importação de produto à base de cannabis medicinal para o uso compassivo. Pode passar, Carla. Então, para vocês verem como essa planta, né, ela é antiga, ela é milenar, e ela é extremamente versátil, porque da flor da planta cannabis, nós vamos extrair os medicamentos, a semente dessa planta cannabis, ela vai nos fornecer alimentos, e ainda das fibras, das folhas, nós vamos conseguir utilizar para velames, para cordas, para móveis, para roupas, para concreto, ou seja, ela é muito versátil. E é uma planta que a gente chama de planta dioica. Ela tem o seu lado macho e o seu lado fêmea. Porém, mulheres, é do lado feminino que nós temos a maior quantidade de produtos, de componentes que trazem os benefícios e é onde a gente extrai para fazer os medicamentos. Pode passar, cá. Então, para vocês terem se familiarizarem um pouquinho mais, então nós temos as subdivisões da planta cannabis. Então, nós temos a famosa cannabis sativa,
que tem origem na África, nas Américas e no Brasil. Folhas grandes, com botões de flores pequenos, e ela é muito propícia para climas quentes e úmidos. E a sativa tem uma predominância do THC, que é o 9-delta-hidrocannabinol. É muito boa para ansiedade, para depressão, para humor, para o sono, para o apetite e principalmente para a famosa dor crônica. Depois nós temos uma segunda subdivisão da planta chamada de cannabis índica. A índica já tem uma prevalência no Nepal, na Europa, no Paquistão e na Índia. Elas já são plantas mais baixas, folhas grandes, botões de flor robustos, e elas são sensíveis à luz, e ela é muito propícia para clima seco. E a predominância do canabinoide nas índicas é do canabidiol, do CBD. Então, a índica é muito boa para um relaxamento muscular, ela vai reduzir muito a dor aguda, ela reduz a náusea e também ela faz um aumento da dopamina. E uma terceira subdivisão da nossa famosa cannabis é a famosa ruderalis, ou cânhamo, que é propício na Mongólia, no sul da Sibéria e na Rússia, que são climas rigorosos. É uma planta baixa, ela tem pouca ramificação, pequena altura, então, como eu falei, ela é propícia para climas bem rigorosos e ela não vai sofrer resposta por variação de fotoperíodo. Então, o cânhamo, que é a ruderalis, é mais utilizado, é muito pouco, tem alguns componentes para a parte medicinal, mas é muito mais utilizado para móveis, para roupas, iluminação de rua, concreto, velames, etc. Pode passar, cara. Então, o que a plantinha nos traz? A planta cannabis, ela tem os principais... O que ela possui? Canabinoides, os fitocannabinoides, que os mais conhecidos é o canabidiol e o THC, que é o 9-delta-hidrocannabinol. Porém, ainda nós temos o CBG, que é o canabigerol, o CBC, canabicromeno, CBN, canabinol, ainda temos THCV, THCA, TBA. Então, a planta cannabis tem mais de 500 componentes químicos, fora terpenos, fora flavonoides, fora aminoácidos, são compostos químicos ativos que ela produz. E todo esse conjunto vai trazer benefício para a gente nas nossas patologias. Existe um famoso, aquilo que eu falei para vocês, efeito entourage ou efeito comitiva, que seria a ação fora dos fitocannabinoides, que é o que a gente mais conhece, né? Que é o canabidiol, canabigerol, junto com terpenos, junto com flavonoides, junto com todos os componentes que a planta possui. Esse efeito entourage, efeito comitiva, é a ação de tudo que a planta tem. Então, é muito mais interessante nós utilizarmos produtos que possuam todos os componentes e todos, para que nós alcançamos todos os benefícios que essa planta nos produz. Os fitocannabinoides, eles são solúveis em lipídios, em álcools e em solventes. Não são solúveis em água. Por isso que a gente utiliza muito a parte, por isso que eles são em óleos, por causa da solubilidade. Pode passar, cara. Por que tudo isso funciona, gente? Porque tem o que eu expliquei para vocês, o famoso sistema endocannabinoide. Então, se vocês prestarem atenção na imagem, vocês estão olhando que tudo isso, esses pontinhos que estão mostrando no desenho, é os receptores de canabinoides que nós temos pelo nosso corpo. Então, é desde a ponta da nossa cabeça até o nosso dedão do pé. O sistema endocannabinoide é integrado ao nosso sistema nervoso central e ele se caracteriza por um conjunto de receptores e enzimas que trabalham como sinalizadores entre as células do nosso corpo humano. Então, você vai ver aqui no outro desenho que tem os receptores pré-sinápticos, mais os receptores canabinoides, ação dos neurotransmissores dos receptores. Esses receptores que vocês veem no desenho, nós temos o receptor chamado CB1, que é a nível de sistema nervoso central, e temos o receptor CB2, que já é a nível mais periférico, é a nível de sistema imunológico. Pode passar, cara. Então, tudo isso funciona, voltamos no nosso famoso sistema endocannabinoide. Ele é o responsável por todo o funcionamento e ação da nossa famosa cannabis medicinal no nosso organismo. Então, esse sistema endocannabinoide, ele vai trabalhar, ele tem as
canabinoides endógenos, que são aqueles que o nosso corpo produz. E eles são conhecidos como anandamida e 2-AG, ácido araquinoglicerol, que são os canabinoides endógenos. Ainda temos os canabinoides exógenos ou sintéticos, que são os canabinoides que nós encontramos na flor da cannabis, e também os canabinoides sintéticos, que são os produzidos em laboratório. As enzimas metabólicas e os receptores canabinoides, CB1 e CB2, sistema nervoso central, CB1, sistema nervoso periférico imunológico, CB2. Este conjunto completo constitui o sistema endocannabinoide. Mais uma vez aqui, para vocês, para relembrar os receptores de canabinoides. Então, os canabinoides, os receptores CB1, que trabalham a nível do sistema nervoso central, eles estão presentes no nosso cérebro, nos pulmões, no sistema vascular, nos nossos músculos, no trato gastrointestinal, nos órgãos reprodutivos, no fígado, na medula óssea e no pâncreas. Já os receptores CB2 periféricos estão no baço, estão nos ossos, estão na pele, no nosso sistema imunológico, também no fígado, também na medula óssea e também no pâncreas. Relação, mais uma vez, sendo repetitiva, mas tem que frisar para que vocês entendam, a relação da cannabis com o nosso corpo é por causa do sistema endocannabinoide, e tem a função de manter o nosso corpo em equilíbrio, a famosa chamada homeostase. Então, o sistema endocannabinoide é responsável pelo equilíbrio do corpo e o funcionamento e a regulação celular, que é a homeostase. Trabalhando a nível do sistema nervoso central, com as glândulas e membranas celulares, e também no nosso sistema imunológico. O mecanismo de ação, como é que essa cannabis trabalha, como é que ela funciona no nosso corpo? Então, os canabinoides, eles vão atuar em via distinta, num conjunto distinto, com os receptores CB1 e CB2. Eles vão ser ativados. Quando eles forem ativados como ligantes, que é o canabinoide endógeno, que é o nosso canabinoide, que é a anandamida, e também a mesma ação, que vão ter a mesma ação que é com os nossos canabinoides que a gente ingere através da medicação, que é o 9-delta-THC, que é o THC, que é o 9-delta-hidrocannabinol. Esses receptores com a membrana celular vão estar acoplados na proteína G e a enzima C, e aí vai ter uma diminuição e a liberação dos neurotransmissores. Com essa diminuição e liberação de neurotransmissores, nós vamos atingir a dor, que é o nosso principal alvo. Qual que são as propriedades da ação da cannabis medicinal, gente? Então, percepção de dor, ansiedade, no aprendizado, na memória, no apetite, na nossa temperatura corporal, na função reprodutiva, no sono, na frequência cardíaca e também na pressão arterial. As doenças que a cannabis medicinal atinge. Então, Alzheimer, autismo, esclerose múltipla, depressão, insônia, doenças de pele como psoríase, endometriose, no câncer, na dor crônica, na epilepsia, na convulsão, doenças autoimunes, Parkinson e as famosas patologias odontológicas. Vamos entrar, então, o que todo mundo está querendo saber, na cannabis medicinal, na odontologia. Primeiramente, vocês têm que entender que o nosso Conselho Federal de Odontologia, ele reconheceu o uso dos canabinoides nas nossas patologias. Então, nós temos total apoio do nosso Conselho. E foi o Conselho Federal de Odontologia que, através da RDC 660/22, fez uma solicitação, um ofício, para que a Anvisa incluísse no cadastro dela, né, no gov.br, dentro das especialidades médicas, o termo odontologia, porque até então não existia. A gente sempre pôde prescrever, porém, por não ter dentro das especialidades médicas odontologia, muitos profissionais achavam que não era permitido. E a gente
tinha que, quando entrava no gov.br, na plataforma Anvisa, a gente tinha que colocar como especialidade cirurgia geral, afinal, somos cirurgiões dentistas. Bom, hoje, gente, profissionais, colegas nossos dentistas, precisam entenderem qual é o número de pessoas que faz a prescrição. Menos de 1,5%. Ou seja, é um número muito pequeno de profissionais que utilizam a cannabis como uma alternativa terapêutica nas patologias que tenham sintomatologia dolorosa ou que necessitem de células de defesa para cicatrização. Para onde que a gente pode utilizar, gente? Nas lesões intraorais, nos casos de câncer oral, nas famosas disfunções temporomandibulares, na DTM, no bruxismo, na síndrome da ardência bucal, nas neuralgias trigeminais e ainda como ansiolíticos para aqueles nossos pacientes especiais, que trata com crianças especiais, pacientes especiais, pacientes fóbicos, pela ação terapêutica também como ansiolítica e como anti-inflamatória, analgésica e cicatrizante. Não podemos esquecer que sempre a cannabis medicinal é indicada para aqueles pacientes que são refratários, são aqueles pacientes que nós tentamos todo quanto é tipo de tratamento, aqueles pacientes que nós temos que utilizar medicações muito fortes, como opioides, como benzodiazepínicos, e que têm efeitos colaterais muito piores e reações adversas. Para dar uma exemplificada e uma relembrada para vocês, que já devem saber isso de cor e salteado, vamos entrar um pouquinho na neurofisiologia da dor orofacial, para relembrar e vocês entenderem o mecanismo da dor. Então, a neurofisiologia da dor orofacial é aquele funcionamento somestésico do sistema nervoso com enfoque na cabeça, pescoço e na cavidade oral. Então, os nociceptores, que são responsáveis, né, pela transmissão dolorosa, eles vão ser acoplados naquelas fibras mielinizadas de condução rápida, que são as A-delta, e nas fibras amielinizadas, que são as de condução lenta, que são as fibras C. As aferências somestésicas originárias da mucosa oral, da parte da dura máter, da gengiva, da polpa, elas vão ser transmitidas pelo nervo trigêmeo até o nosso tronco encefálico, até serem transferidos para o córtex primário pelos neurônios de primeira, segunda e terceira ordem. Com isso, vai ter o quê? A interpretação da dor. E aí o sistema nervoso central vai entender, reconhecer essa dor e vai fazer um aumento da neurotransmissão, noradrenalina, serotonina e dos opioides endógenos, que são as dinorfinas, endorfinas e encefalinas. Vamos falar um pouquinho de cada uma das patologias que atende a nós, cirurgiões dentistas. Uma das principais e muito comum nos nossos consultórios é a DTM, disfunção temporomandibular, que é um grupo de condições dolorosas que vão afetar o quê? A nossa articulação temporomandibular e também os músculos da mastigação. A DTM, gente, ela tem 3 classificações. Ela é muito comum por dor miogênica, que é aquela dor que acomete os músculos da mastigação e do pescoço, que é a mais comum. Também ela acontece pelos desarranjos internos, que seria o deslocamento ou mau posicionamento do côndilo da mandíbula, ou também por doenças degenerativas, que é uma osteoartrose e uma osteoartrite. Pode passar. Quais são os sintomas? Relembrando, né, gente? Vocês todos sabem isso tão bem quanto eu, mas só para relembrar. Os sintomas da disfunção temporomandibular, quais são? Estalos na TM, a dor de ouvido, a limitação de abertura de boca, a vertigem, a dor de fundo de olho, o cansaço muscular, a dor nos ombros e no pescoço e a cefaleia tensional, que é aquela dor de cabeça. Esses são os sintomas da disfunção temporomandibular. Qual que é a nossa abordagem? Nós, em consultório, quando chegam pacientes com disfunção temporomandibular, lançamos mão de alguns procedimentos. Fazemos uso de ansiolíticos, antidepressivos, relaxantes musculares e opioides, que são medicações extremamente viciantes,
com reações adversas e com efeitos colaterais, mas temos que lançar mão deles, que eles estão ao nosso alcance e é o que alivia o paciente. Também utilizamos as viscosuplementações, que é o ato de fazer a colocação do ácido hialurônico, né, fazer a ingestão do ácido hialurônico na região do côndilo da mandíbula, e também, articulação, perdão, e também a artrocentese, que é aquela lavagem com a solução salina, né, do côndilo, e ainda agulhamento a seco. E, por fim, com todos esses procedimentos, ainda somos obrigados a lançar mão de um processo mais invasivo, que é a cirurgia de ATM. Outra patologia que a cannabis nos atende, bruxismo. Bruxismo, então, com certeza, explodiu no consultório de todos vocês, principalmente no processo pandemia. Já era um processo, o bruxismo já é uma patologia bem conhecida nossa, porém, nesta pandemia, ele com certeza explodiu no consultório de todos vocês. Ele é um distúrbio de movimentos estereotipados associado com microdespertares. Não podemos esquecer que nós temos dois tipos de bruxismo, o bruxismo do sono e o bruxismo em vigília. Bruxismo do sono. O bruxismo do sono é o som produzido pelo ranger, pela fricção dos dentes e também o apertamento. O bruxismo do sono nunca é reconhecido pela gente, normalmente é sempre por quem está do lado, um companheiro ou uma mãe, alguém que escuta este som quando o paciente está dormindo. Já o bruxismo em vigília, ele é atividade semiconsciente, que não ocorre ao acordar com apertamento, mas também são aqueles movimentos feitos no dia a dia, que é o morder uma bochecha, mordiscar um objeto, projetar a mandíbula para frente e para o lado, tensionar os músculos da mandíbula. Os sintomas, relembrando vocês, sintomas do bruxismo. O primeiro sintoma, o mais característico, é o desgaste. Você bate o olho no paciente, você vê aquele dente desgastado, aquele dente pequenininho, você já caracteriza, fala, bom, esse paciente tem bruxismo. Porém, existem outros sintomas extremamente característicos. Tem pacientes que acordam com o rosto inchado, pacientes também vão apresentar fraturas dentárias devido a esse apertamento e esse bruxismo. Voltamos com a cefaleia tensional, a dor de cabeça, cansaço no rosto, na região bucal e a dor articular. A nossa abordagem, gente, qual é a abordagem convencional e terapêutica do cirurgião dentista? Primeiramente, a gente faz o quê? Ajuste oclusal. Vamos resolver, viu que está desgastado, vamos acertar a oclusão e vamos resolver o problema. Não. Continua o problema. Vamos lá. Placa. Partimos para a placa oclusal, para aliviar a musculatura quando o paciente dorme. Porém, esses pacientes voltam no nosso consultório com essas placas rasgadas, com as plaquinhas quebradas, porque estamos tratando sintomas e não causas. E ainda lançamos mão do Botox, onde a gente faz a paralisação do músculo masseter para evitar a pressão e o apertamento. Outra patologia que a cannabis nos auxilia, a síndrome da ardência bucal. Aquela doençazinha chata de ser diagnosticada, tem vários fatores que são desencadeadores, muito comum, fatores psicogênicos na etiologia da síndrome da ardência bucal. É uma patologia que normalmente é tratada por multidisciplinar, por vários pacientes, vários profissionais juntos. Isso aí, a Lili está pondo aqui, a Lilian Janazzi, que é uma colega minha, extremamente especialista em odontologia do sono, que não tem cura, realmente uma doença muito desagradável. Então, a síndrome da ardência bucal, vamos lembrar um pouquinho, o que é? É aquele ardor, é aquela queimação na mucosa bucal. Muito comum em mulheres na fase de menopausa, acima dos 50 anos, que tem os fatores psicogênicos envolvidos, como depressão e ansiedade. Sintomas da síndrome da ardência bucal, gente. Então, é um escaldamento, uma queimação, a boca seca, que é a falta de saliva, formigamento, uma dor constante intemporária e ainda um gosto inalterado na boca.
Aqui é uma imagem só para lembrar vocês aquela ardor e aquela queimação bem desagradável da síndrome da ardência bucal. Qual que é a nossa abordagem convencional e terapêutica na síndrome da ardência bucal? Tratamos com tópicos, lidocaína, capsaicina, lançamos mão de laser terapia e ansiolíticos, antidepressivos, anticonvulsivantes e antiespasmódicos. Ou seja, intoxicamos, infelizmente, o nosso paciente, mas é o que nós tínhamos até então na nossa mão. Outra patologia que é simplesmente absurdamente dolorida e muito desagradável para um paciente. Neuralgia do trigêmeo, que é uma dor tipicamente neuropática, que acomete a região orofacial, é um quadro doloroso, intenso, recorrente e característico, rápido, mas característico. Também é conhecida como doença de Fothergill, prosopalgia dolorosa e também como síndrome da dor facial paroxística. Sintomas: uma dor intensa no rosto, canto da boca, ângulo da mandíbula, formigamento, calor, né, sente-se aquele esquentamento naquele trajeto do nervo, e não podemos só esquecer que é típico de neuralgia trigeminal, a dor é em choque, ela é súbita, ela é muito forte, mas ela é muito rápida, mas é tão forte a ponto do paciente pensar em suicídio, porque é extremamente dolorosa e desagradável. Ou seja, o paciente não tem vida, é muito ruim. Pode passar, cá. Qual que é a nossa abordagem odontológica convencional e terapêutica nas neuralgias trigeminais? Primeiramente, a gente entra com opioides, ansiolíticos, antidepressivos, anticonvulsivantes. Ainda complementamos com complexos vitamínicos, com tópicos, e, por fim, temos que pedir auxílio para o neurocirurgião, para os nossos colegas neuro, para entrar com uma cirurgia para poder atuar diretamente no nervo trigêmeo. Como é que a cannabis pode ajudar? Até então, né, nós estamos falando de tudo, e aonde que ela entra? Primeiramente, vocês têm que entender que existe um canabinoide sintético, estudos, nós não falamos que a gente achou interessante, achou bonitinho, porque funcionava para a medicina, funcionava nas doenças neurológicas, então a gente também achou que poderia funcionar na odontologia. Não, nós temos estudos. Então, a nabilona é um canabinoide sintético que foi estudada por Honório em 2006, e depois esse estudo foi revisado por McDonald em 2014, onde foi feito um estudo e foi comprovado o uso dos canabinoides, no caso a nabilona, para as disfunções temporomandibulares, para as neuralgias trigeminais, para as lesões intraorais, lesões herpéticas e todas essas patologias que eu estou falando para vocês. Então, nós temos artigos e temos estudos pautados para utilização nas nossas patologias. Cannabis medicinal vai nos auxiliar, então, de que jeito? Na dor, para as dores crônicas e neuropáticas orofaciais, vai ter ação anti-inflamatória das inflamações das inervações faciais e nas lesões intraorais. Ela tem ação relaxante muscular, ela vai reduzir a hiperatividade muscular, e vai ter ação ansiolítica, reduzindo a ansiedade e a fobia dos pacientes. Como é que aparece? O que tem? Como é que são as formas de apresentação da cannabis medicinal? Nós temos a cannabis medicinal em cápsulas hidrágeas, em pomadas e cremes, em gummies, que são as balinhas, o óleo sublingual, que é o mais utilizado pela gente. Ainda temos as flores, que são para vaporizações, que têm efeitos rápidos, porém curtos, e ainda temos supositórios e óvulos, para a parte de endometriose, para essa parte da área reprodutiva. Então, recapitulando, óleo, que é o que é a forma mais utilizada por nós cirurgiões dentistas. Mesmo nos óleos, nós temos 3 tipos de apresentação. Os óleos isolados, que são aqueles óleos onde nós vamos ter um único canabinoide predominante. Nos óleos isolados, nós só temos o canabinoide.
nós não temos os flavonoides, nós não temos os terpenos, então, nos óleos isolados, dificilmente nós teremos o efeito entourage, o efeito comitiva. Os broad spectrum são os óleos que vão ter os fitocannabinoides, terpenos, flavonoides, e não vai ter um dos canabinoides majoritários. E, normalmente, os broad spectrums não têm o THC, que é o psicotrópico, porque psicoativo todos os canabinoides são. E o full spectrum, que é o mais utilizado por nós dentistas, e vão ter todos os fitocannabinoides, inclusive o THC, mais os terpenos, mais os flavonoides. Ou seja, ele é completinho, ele é o perfeito para as nossas patologias. Agora nós vamos entrar na terapêutica canábica de cada uma das patologias que nós batemos o papo até agora. Para as nossas DTMs, e aí, Cíntia, o que eu vou usar? Nós vamos usar o full spectrum, que é o canabidiol, mais o 9-delta-hidrocannabinol, que é o THC, mais os outros fitocannabinoides, CBN, CBC, CBG, em menores quantidades, terpenos, flavonoides. Ele vai ter uma ação. Como é que ele vai agir na DTM? Ele vai agir de forma analgésica, anti-inflamatória, ação de relaxamento muscular, ainda ação ansiolítica, osteossíntese e de neuroproteção. Para o bruxismo, nós também vamos entrar com o full espectro, canabidiol, com o THC, que é o 9-delta-hidrocannabinol, mais os outros fitocannabinoides, terpenos e flavonoides. Para o bruxismo, a ação vai ser analgésica, anti-inflamatória, relaxante muscular também, ansiolítica e de neuroproteção. Na síndrome da ardência bucal, também utilizaremos o full espectro. Vocês viram que o nosso carro-chefe maior são os full. Vamos utilizar completo, com ação analgésica, anti-inflamatória, relaxante, ansiolítica, neuroproteção, antioxidante e ainda antidepressiva, porque a síndrome da ardência bucal tem os fatores psicossomáticos envolvidos. Já na neuralgia de trigêmeo, é a única patologia que nós não conseguimos alcançar o resultado esperado só com full espectro. A neuralgia trigeminal, por ser uma dor muito intensa e muito forte, ela requer uma quantidade maior do THC, que é o psicotrópico, que é o 9-delta-hidrocannabinol. Então, neste caso, nós vamos utilizar, até poderíamos utilizar o full espectro, porém nós vamos ter que fazer uma complementação com um outro óleo rico em THC, ou 1:1, que teria uma quantidade maior do THC e semelhante com o CBD, porque no full espectro nós temos uma quantidade pequena, até 0,3% do THC. Porém, para as neuralgias trigeminal, nós temos que ter a pelo menos 1% acima de THC para que nós obtenhamos o resultado esperado. A ação, qual vai ser? Antiproliferativa, antioxidante, de neuroproteção. O THC vai fazer a dissociação da dor, ele é perfeito para isso. Vai ter ação analgésica, anti-inflamatória, relaxante muscular, ansiolítica e ainda vai apresentar ação de espasticidade. Pode passar, cara. Então, aqui, como é que eu faço? Beleza, entendi, eu acho que eu estou me interessando, eu acho que eu vou querer tratar o meu paciente. Como é que eu vou fazer uma prescrição? O pessoal da Indeov já avisou que eles dão suporte por trás, mas como é que eu entendo isso? Vamos lá, receituário, é o receituário branco, convencional que todos nós temos, onde tem os nossos dados, né, o endereço, o nome do cirurgião dentista, o CRO, tudo bonitinho. Então, é um receituário convencional. Nesse receituário, nós vamos fazer a identificação desse paciente completa, com nome, endereço, cidade, CEP. Aí nós vamos colocar a informação do produto, isso é fundamental. Então, o pessoal da Indeov, né, estão para auxiliar com o nome bonitinho do produto, não pode errar, tem que estar tudo bonitinho, nome completo do óleo, a sua miligramagem, a sua quantidade de tantos miligramas por ml, tudo bonitinho. Você vai ter que colocar a posologia, qual é a forma de
utilização desse paciente, que você vai pedir para ele tomar 0,15 ml, de 12 em 12 horas, via oral, tem que ter a posologia, e ainda a gente coloca nessa prescrição a quantidade de frascos, uma prévia de quantidade de frascos, que você tem uma ideia que esse paciente vai precisar por ano. Então, 10 frascos ano, para que você não precise ficar trocando essa receita toda vez para esse paciente. E sempre o termozinho uso contínuo. Esta receita, que está aí em verde em volta, ela vai ser aplicada num site do gov.br, numa plataforma da Anvisa, para que seja solicitado uma autorização para importação de produtos à base de cannabis medicinal. Como é que eu vou prescrever? Como é que funciona? Então, as indicações de tratamento e as doses diárias. Gente, isso é uma base, porque tratamento com cannabis medicinal, ele é muito individualizado. É um tratamento personalizado por paciente. Cada paciente vai dar uma resposta. Então, ele é totalmente individualizado. Mas a gente dá uma ideia de como iniciar esses tratamentos. Então, as doses baixas diárias iniciais, a gente sempre começa com microdosagens e depois nós vamos subindo e modulando esse paciente à medida que ele vai te dando um retorno e um feedback de como ele está acompanhando, como é que está indo essa evolução dele com o uso da cannabis medicinal. Então, as doses baixas diárias iniciais vão de 0,10 a 0,25 ml via oral, sempre é sublingual, embaixo da língua, de 2 a 3 vezes por dia. A dose média diária, ela vai de 0,30 a 0,50 via oral, 2 a 3 vezes ao dia, e as doses altas chegam de 1 ml a 2 ml via oral, 2 a 3 vezes ao dia. Isso é só uma ideia, né? Um auxílio para vocês iniciarem, mas a resposta mesmo vai ser de cada paciente para nós profissionais. Pode passar, Karen. Existem efeitos adversos? Existem. É comum ter? Não, mas se eles existem, nós temos que falar. Existem efeitos adversos, pode dar vertigem, sonolência, constipação, agitação, sono, falta de sono também. Existem. Não é comum, mas eles existem. Existe interação medicamentosa? Também existe. Todo paciente, quando a gente vai iniciar um tratamento com cannabis medicinal, que ele já faça uso de medicações alopáticas, jamais nós vamos retirar essas medicações alopáticas de imediato. Ele entra como um coadjuvante. Com o passar do tempo, e com a resposta e com a modulação desta cannabis medicinal, é aí sim que nós vamos removendo os alopáticos. A princípio, nós não removemos absolutamente nada. Nós só agregamos a cannabis como um auxiliar, como um coadjuvante. Interação medicamentosa existe? Existe. Eu teria que passar uma aula só para falar sobre isso, mas vocês têm que entender como é que funcionaria essa interação medicamentosa. Vai ocorrer em alguns componentes, determinados tipos de medicamentos, né, ou benzodiazepínicos, opioides. Em alguns casos, a interação, o uso da cannabis medicinal, ela vai causar uma potencialização dessa medicação alopática, e em outros casos, ela vai causar uma redução da ação dessa medicação alopática. Então, vai ser uma indução, né, ou ela inibe, ou ela ativa, ou ela potencializa esse alopático, ou ela reduz a ação desse alopático. Sempre, a cannabis medicinal, ela vai ser sintetizada pelo fígado, pelo citocromo P450. Então, sempre é bom também saber como é que estão essas condições hepáticas dos nossos pacientes, para que a gente possa fazer o uso tranquilamente da cannabis medicinal. Existem também algumas contraindicações, que eu também teria que passar uma aula inteira para falar só dela, porém, para vocês guardarem assim de imediato. Grávidas e lactantes, não administramos. Só em casos que há uma grande necessidade, se for uma grande necessidade, tem que estar com o médico em conjunto, para poder a gente entender qual vai ser essa ação. Senão, grávidas e lactantes são uma das grandes indicações, contraindicações que nós temos. Além de doenças renais, doenças hepáticas e também pacientes que às vezes têm históricos, né, de esquizofrenia ou históricos de algum tipo de doença neurológica muito séria, da parte de mesmo para não ter problema de surtar mais. Então, a gente precisa ter uma ideia desse histórico
não é neurológico histórico, da parte nervosa desse paciente. São as contraindicações principais para a gente fazer o uso da cannabis medicinal. Eu vou falar um pouquinho para vocês, então, para vocês entenderem como é que funciona. Eu vou expor um caso clínico, para dar um pouquinho mais de ênfase. Então, uma mulher de 46 anos, uma dona de casa de Guarulhos. Ela chegou no meu consultório com um diagnóstico de disfunção temporomandibular agregada ao bruxismo, extremamente avançada, com dor orofacial, dor cervical, dor de cabeça, que é a cefaleia tensional, uma ansiedade terrível, depressiva. Ela tinha já passado por neuro, por otorrino, por ortopedista, e depois que passou por todos os médicos, foi feito todos os exames, não diagnosticaram nenhum problema, mandaram para a gente, mandaram para mim, mandaram para o dentista. Ela chegou no consultório com um nível de dor de 0 a 10, um nível 9. Na verdade, ela queria dizer 11, mas como não existe, a gente colocou 9. E nós entramos com uma prescrição de um óleo full espectro de canabidiol, mais THC, de 1.500 miligramas, onde foi aplicado para fazer a importação. A dosagem inicial dessa paciente foi de 0,15 ml 2 vezes ao dia. No decorrer do tratamento, a dosagem média desse tratamento dela foi de 0,30 ml 2 vezes ao dia. E para essa paciente, a dosagem avançada dela foi de 0,5 ml 2 vezes ao dia, ou seja, ela chegou a tomar 1 ml diário. Pode passar, cara. Resultado. Essa paciente, depois de 25 dias de tratamento, ela apresentou melhoras significativas. As dores faciais, cervicais, não mais a incomodavam. Ela já não apresentava mais os inchaços do rosto. É uma paciente que estava se sentindo feliz, alegre. Ela já tinha disposição para cuidar da filha, porque até então ela não tinha disposição para isso. Ela já começou a ter disposição de voltar a pensar em voltar para uma academia. O bruxismo dela já estava zerado. Ou seja, a cannabis medicinal, quando ela começa a trazer esses benefícios ansiolíticos, tirando a paciente da depressão, ela faz com que o paciente volte para ter uma qualidade de vida que é perdida, porque paciente com dor não vive. Paciente que vive à base de medicações que têm efeitos, né, colaterais, reações adversas, ele não tem uma vida saudável, ele não consegue viver e não consegue exercer as funções diárias do dia a dia. E a cannabis medicinal consegue trazer essa qualidade de vida perdida. Então, é sensacional. Os pacientes ficam simplesmente maravilhados. Eles não querem parar o tratamento, mesmo que eles estejam bem, eles se sentem tão bem, não tem que continuar a vida inteira. O tratamento, ele não traz, você não tem nenhum problema a hora que você quiser parar. É que os pacientes se sentem tão bem, com o bem-estar que ela traz, que fica, porque ele é um fitoterápico, ele não traz problemas. Então, os pacientes não querem nem parar pela boa qualidade de vida que eles passam a ter com o tratamento de cannabis medicinal. Pode passar. Como é que funciona para nós dentistas? Como é que a gente está acostumado? Nós estamos acostumados a fazer o tratamento de pacientes com, primeiro, muitos aqui devem cobrar consulta, mas a maioria do dentista não tem o hábito de cobrar uma consulta, porque ele ganha no orçamento. E muitos pacientes até abordam, dentista cobra consulta? Sim, dentista cobra consulta, ele também parte do princípio que ele tem o tempo dele perdido para fazer uma avaliação bucal desse paciente. Mas, paciente, normalmente, os dentistas não têm esse hábito. Porém, com um tratamento com cannabis medicinal, esta forma de tratamento muda, porque o paciente, o cirurgião dentista vai ganhar na consulta. É com a consulta que ele vai, é uma consulta muito bem cobrada que ele vai fazer para esse paciente, com uma anamnese completa, porque ele tem que entender esse paciente como um todo, gente. A partir do momento que você decidir fazer o tratamento do seu paciente com cannabis medicinal, saiba que a partir daquele momento você vai começar um casamento e um tratamento extremamente íntimo com esse seu paciente. Se não for você, você vai ter que ter um auxiliar, uma enfermeira, alguém no seu consultório, para pegar e ter esse contato e passar esse feedback para você, para que você possa entender como é que está sendo o avanço e fazer a modulação. Então, é um contato íntimo. A anamnese desse paciente, você vai ter que entender o que ele come, como é que ele dorme, com quem ele se relaciona, porque todo esse fator, na verdade, a gente entra um pouquinho na odontologia integrativa. Nós temos que entender como é que é o dia a dia desse paciente.
Porque a cannabis medicinal tem vários fatores tem várias propriedades benéficas. Porém, a gente vai entrar com propriedades para desinflamar esse paciente. Mas, se esse paciente continuar com, de repente, uma vida não saudável de alimentação, sem uma atividade física, sem algum auxílio, né, de uma vida saudável, a gente vai desinflamar e ele vai se autoinflamar. Por isso que é muito importante um contato, uma anamnese completa, para que você entenda esse seu paciente como um todo. Feito isso, que você comece a administrar a cannabis medicinal e comece as microdosagens, você tem que fazer um acompanhamento semanal ou dezenal com esse paciente. Você tem que entender como é que ele está se portando com o tratamento. Ele tem que te dar um feedback de como ele está se sentindo e como é que está sendo. Com base neste feedback do paciente, é que nós vamos fazer a modulação, que é aumentando gradualmente as gotinhas ou os mLs desse paciente. Porque existe um processo chamado curva em U invertido, ou efeito sino. Nós vamos ficando tão animados, isso é certeza. Você começa a administrar e o paciente vai dando um feedback tão poderoso para a gente. Eu estou bem, doutora, eu estou dormindo melhor, a dor ainda tem, mas ela já reduziu, e aí a gente vai se animando e vai subindo. Só que existe, de repente, um momento que você vai se animando e vai subindo, teve uma hora quando você, de repente, sobe demais essa quantidade do paciente, na semana seguinte ele fala para você, engraçado, doutora, parece que eu piorei, eu decaí. Então, é a tal curva do invertido, a gente vai subindo, e tem hora que o paciente sente um declínio, aí nós temos que recuar para voltar aonde o paciente estava apresentando uma melhor, dando para a gente um feedback de melhora. Pode passar. Gente, acho que é isso. Eu nem sabia que tinha acabado. Vamos lá, então, só recapitulando. É extremamente gratificante o tratamento com a cannabis medicinal. As patologias que eu mencionei para vocês, elas são muito bem atendidas. Os pacientes ficam eternamente gratificados com os tratamentos, com os benefícios que eles passam a ter. A regulação do sono desses pacientes que tomam, né, os famosos Zolpidem, partes da vida, com o tempo, Rivotril, nós mesmos conseguimos tirar e desmamar esses pacientes. Gente, eu sou suspeita, eu tenho 32 anos de formada e eu estou aproximadamente 4 anos com a terapêutica canábica, 3 a 4 anos. E dentro desses 32 anos, esses 4 últimos anos, eu nunca tive tanta alegria e nunca fui tão bem recompensada ao ouvir um feedback de um paciente em que ele voltou a viver, em que ele voltou a ter alegria. Ele relata para você que ele é uma outra pessoa, ele agradece você em todos os sentidos, ele fala que você é um anjo que surgiu na vida dele, não somos nós. O anjo é a medicação que está aí. Se ela está aí, ela é para ser usada. Então, eu faço votos que todos vocês possam levar para os seus pacientes esses benefícios, porque é extremamente gratificante e compensador. Muito obrigada, viu, doutora Cíntia? A gente fica muito feliz com essa aula, é uma aula maravilhosa. Deixa eu até abrir aqui minha câmera para vocês verem também. E muito enriquecedora. A doutora é um exemplo para nós. Doutora, temos algumas mãos levantadas aqui. Vamos lá, vamos falar todas. Como estou dentro. Eu acho que a primeira foi Tatiana, desculpa. E depois nós temos o Evandro. Obrigada, gente, quem está agradecendo. Eu quero é que vocês todos, e olha, eu me ponho à disposição para todos que quiserem começar aqui, o que precisar de auxílio, pode. Eu quero é ver todo mundo prescrevendo, porque vocês vão trazer o bem-estar, vai ser seu, ao ver o seu paciente bem. E não tem presente melhor para nós profissionais, isso eu posso garantir para vocês. Sim. Acho que Karina ou Evandro, que estava com a mão levantada. Não sei se levantou só
bateu na tecla. Pode falar, vamos lá. Bom, a minha dúvida é em relação ao uso naqueles casos de paciente fóbico, porque essas patologias a gente entende que é um uso contínuo, não é verdade? Sim, sim. Aí, no caso do paciente fóbico, eu não entendi. Vamos lá. Essa prescrição, por quanto tempo, como isso funcionaria? Obrigada. Imagina, o paciente fóbico, Taliana, ele também é contínuo, porque o fóbico é uma doença. Ele vai conseguir regularizar, você vai conseguir, através do efeito ansiolítico da cannabis medicinal, deixá-lo não fóbico, calmo, e ao ponto dele conseguir ao seu consultório, sem passar mal, sem se destabilizar. Se você precisa fazer um procedimento mais invasivo, uma cirurgia, alguma coisa, ele vai estar regulado ao ponto de você conseguir tratá-lo sem grandes problemas. Pela ação ansiolítica, ele centra o paciente, ele acalma o paciente, ele tira essa fobia, esse medo, esse pânico. Ela tem essa ação. Por isso que ela funciona para o paciente fóbico. Sim, Evandro? Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Bem, pode falar, Evandro, tudo bem? Tudo bem. Eu queria saber sobre a síndrome de Jogre, se esse tratamento com cannabis também ele ajuda de alguma forma ou se já não é muito o perfil. Não é assim, nossa, de né? É uma tratamento. neurológica, mas sim. Sim. Como eu fui do Centro de Ciências Canabinoides, eu trabalhava do lado do Pedro Pieu Neto, que é um neurologista, mas sim, síndrome de Jogren também a cannabis medicinal auxilia. Aí as modulações e tudo, sim, teria que ser de um colega para ele poder... Na verdade, gente, nós profissionais dentistas, aqui eu vou colocar aqui não é nem polêmica, mas eu acho que hoje em dia já mudou muito. Antigamente era aquela coisa, né? Médico é médico e não quer saber de dentista, né? Meio que aquela rixa. Hoje não. Hoje o tratamento de cannabis trouxe essa união. Nós trabalhamos em conjunto com o médico, com o terapeuta, com o psicólogo. É um tratamento multidisciplinar. A gente tem que, sabe, o nutricionista para auxiliar naquele paciente que não come direito, que está fazendo tudo errado, o preparador físico para auxiliar, porque nós também, através do exercício físico, nós ativamos o nosso sistema endocannabinoide. Então, nós precisamos trabalhar em conjunto com vários profissionais. A síndrome de Jogren, você tem um colega médico que te auxilie, mas funciona sim. Evandro, é certeza absoluta. Obrigado, viu? Parabéns aí, muito bom. Obrigada. Fala, Cacá. Karina, cadê a minha amiga? Linda, maravilhosa, que também é grande já, estudiosa de cannabis medicinal. Cadê a Cacá? Karina, se você estiver falando, o seu Você tá muda. Oi, querido, Oi, vocês me linda. ouvem? Sim, agora sim, Cacá. Vamos lá. Que bom! Olha, gente, eu gostaria imensamente de agradecer a oportunidade de estarmos aqui todos juntos. Isso aí, Karina. A Karina doutora já é da Cíntia, equipe aí. a doutora Cíntia de Carlo é uma pessoa extremamente gabaritada e fala muito bem, expõe muito bem e é extremamente entendida quando falamos de cannabis medicinal na odontologia. Eu gostaria apenas de... Complementa, Karina, complementa que você também entende bem. Fala um pouquinho também, mais alguma coisa. Olha, você falou tanto, a doutora falou tanto, que não cabe muito o que eu complementar. Eu agradeço até a oportunidade, mas eu gostaria de estender esses convites para próximas palestras, webinars, enfim, cursos que viermos a ter. E, enfim, sabe o que, de repente, a gente podia complementar? Porque muitas pessoas, às vezes, têm dúvidas. Até a própria Carmen e a Amanda podem falar um pouco mais a respeito da acessibilidade, de como os nossos pacientes podem adquirir os produtos através da Indeov,
né? Dizer um pouquinho como que está o processo da Anvisa, que a gente sabe que desde 2015 muita coisa evoluiu, e ainda a gente tem muitas esperanças, né, que esse ano agora nós possamos... um novo governo possa facilitar ainda mais. A gente sabe que cada vez mais existem pessoas engajadas nisso, pessoas muito, muito competentes e capacitadas, e apenas para que os nossos colegas dentistas saibam que não são só médicos que têm essa facilidade, e apesar, e a gente teve até uma situação inusitada do CFM ter feito uma condição aí para dificultar, mas que isso caiu... Pura politicagem, então, né? Pura politicagem. Foi só para bagunçar o terreno. A gente falar que nós, dentistas, nós temos um Conselho Federal de Odontologia muito, muito bom. E apesar de a gente classificar a nossa profissão como uma profissão que não tem, somos desunidos, é bem pelo contrário. A gente vê agora, nessa situação de usarmos cannabis na odontologia, que a nossa entidade é muito forte e a gente tem nos apoia, né, Karina? E nos apoia. Inclusive, o CFO está criando estudos pelos CROs. Então, significa que eles estão apostando mesmo. Né? Nós estamos extremamente pautados com a lei ao nosso lado, né? Podem ficar sossegados, ninguém vai ser caçado, nada ao contrário. Nós estamos sendo incentivados para que a gente possa levar esse benefício para as nossas patologias. E, como a Karina bem falou, está realmente uma forma, a Indeov está aí para provar para vocês que é uma forma fácil, simples de ser feita, não é nenhum bicho de 7 cabeças, eles têm suporte para isso, quer dizer, você é profissional, mas só fazer a prescrição, a Indeov vai cuidar do restante. Eles estão com uma equipe para isso, para dar esse suporte. Anvisa, o gov.br, fazer Anvisa é um processozinho. Se você deixar na mão do paciente só, ele não vai saber fazer, mas eles têm esse suporte para isso. Por isso que os laboratórios dão. E, gente, uma outra coisa que eu não comentei com vocês, mas é muito importante que vocês saibam, eu fui a primeira dentista do Brasil que conseguiu uma judicialização através de um plano de saúde. O plano de saúde foi a 1.000. Eu consegui para minha paciente que é o plano de saúde custeie. Ele não vai parar de pagar o plano, mas ele vai ter a medicação custeada pelo plano de saúde. Então, claro que você vai ter que fazer um laudo, provar para o juiz que esse paciente já faz o uso e que ele tem evolução. Também não é começar de imediato, vou judicializar logo de cara. Depois de uns 6, 8 meses a 1 ano de tratamento, ok, vocês podem também judicializar para que esse seu paciente que tem um plano de saúde pague perfeitamente bem e muito bem pago o seu plano, ele possa conseguir, junto ao plano de saúde, uma judicialização e conseguir a medicação. Como eu abri para vocês aí essa... É precedência a palavra? Eu não sei, eu acho que sim. Talvez jurisprudência? Jurisprudência, talvez, acho que é jurisprudência, é isso aí. E complementando só para complementar uma coisinha, Carmen, eu conheço a Indeov pessoalmente, eu tenho uma história, depois, numa próxima vez, quem sabe a gente possa abrir para casos clínicos diversos, né, até médicos. O meu pai foi usuário do Elixinol e do Charlotte's Web, e eu confio muito na Indeov, e eu sei que vocês têm uma equipe maravilhosa de acolhimento ao paciente, isso é o mais importante. Então, para nós dentistas, a gente tem que passar para os nossos pacientes que eles não estão sozinhos, que eles dependem... Sim, é essa segurança, que eles dependem da nossa prescrição e da nossa anamnese muito bem direcionada, do nosso apoio como dentistas para fazer aquele acompanhamento que a doutora Cíntia disse, mas que pelo lado comercialmente falando, eles não vão ter problema nenhum, desde a entrada da documentação na Anvisa até a aquisição do produto
Até o produto chegar na casa. Casa da pessoa, sem burocracia. Eu sei que existem facilitações também, pessoas, às vezes a doutora Cíntia falou em judicialização pelo SUS ou pelos planos de saúde, mas existe uma facilitação, às vezes o paciente tem muito receio em relação ao custo-benefício, em relação ao dólar, que está muito alto, mas existe uma facilitação por parte da Indeov, e eu sei disso. Então, eu gostaria de dizer que os dentistas que aqui estão presentes podem confiar nos produtos. Sim. E podem confiar. A gente assina embaixo, né, Karina? Com certeza, eu estou falando com propriedade que vocês usam. Sim. Foi um medicamento que eu usei primeiramente, né? Lá em 2006, 2007, eu estava lá. Eles foram um dos pioneiros, né? Sim. Então, a Charlotte Web, maravilhosa. Isso, então a gente tem que só agradecer a esses encontros. Obrigada pelo depoimento, você está só dando mais coragem para os colegas que estão aqui. Exatamente, e me coloco à disposição também para quaisquer dúvidas, e se quiserem conversar comigo, a doutora Cíntia, eu faço parte da equipe dela, nós podemos conversar juntas, nós temos muitas coisas para dividir, porque eu acho que conhecimento bom é aquele conhecimento que a gente passa, que a gente repassa. Conhecimento não é para ficar retido, é para ir para frente. Não é, e esse é um segmento que é maravilhoso, tem tudo para dar super certo, está dando certo em todo mundo, e já está dando certo aqui no Brasil, mas vai dar mais certo ainda. A gente tem que ter fé, quebrar paradigmas, quebrar preconceitos. E é isso. Se eu puder resumir, só agradecimentos, o meu muito obrigada para todos que estão aqui, e que sejamos um grupo muito seleto de pessoas que possam prescrever com muita propriedade, com muito conhecimento, tudo isso que a doutora Cíntia expôs hoje. Doutoras, deixa eu só complementar um pouquinho e agradecer já a fala da doutora Karina, da doutora Cíntia, duas pessoas que nós já nos vimos anteriormente, e aqui a gente está tendo um momento online. Eu acho que eu reitero as palavras das doutoras quando nós falamos após o movimento do CFM, que a gente precisa continuar com essa divulgação de informação de qualidade, subsidiada em pesquisa, em prática clínica, né? E fazer essas trocas e oxigenar cada vez mais esse ecossistema para que ele se expanda. Nesse sentido, né, e aí agradecendo já em nome da Indeov os elogios das doutoras, que aí fica como um depoimento mesmo, a Indeov está, neste momento, com uma terceira marca, né, a Neurogan. Então, convido as doutoras também depois a conversarem com os nossos consultores de acesso para estar interagindo e entendendo melhor das apresentações e formulações. Como a doutora comentou, hoje o acesso a cannabis medicinal, ele pode ser via prescrição branca simples, nós conseguimos atender o seu paciente, facilitando o acesso a produtos de qualidade. Então, esse é o nosso propósito, de tentar disseminar esse uso medicinal. A gente não precisa de justificativas, né? Porque a doutora deu aí um baile, um show, como a gente fala lá em Minas, a pessoa deu um baile de explicação, de exemplo prático, trouxe os casos clínicos. Então, assim, trouxendo proximidade, e nada mais do que o depoimento da doutora Karina para completar e rechear essa nossa live de hoje. Eu estou muito feliz de tê-los conosco aqui essa noite. Obrigada, Karina. Ele quer falar, exatamente. Eu é que agradeço, obrigada pela oportunidade. Enfim, que seja, como eu disse, que seja o primeiro de muitos encontros que a gente possa ter. Vamos lá, Hélio. Hélio? Cadê o doutor Hélio? Oi, obrigado. Eu sou um médico aposentado, ainda estou com 77 anos, e há muitos anos eu leio sobre a cannabis, e não tenho não tenho, assim, usei pouco. Então, eu fiquei com alguma dúvida, assim, qual é o termo do início de ação que eu posso esperar do início de tratamento desse? Vamos lá, Hélio. Você diz assim, você quer
Eu vou ver se eu entendi a tua pergunta. A partir do momento que você inicia o tratamento, você quer saber em quanto tempo ele responde? Isso, é. Então, essa aqui é o famoso caixinha de surpresa. Por isso que ele é personalizado, individualizado, Hélio. Vai muito de cada paciente. Tem pacientes que me respondem em 5 dias, Hélio. Tem pacientes que me respondem em 1 mês. Vai muito do organismo e da farmacocinética de cada paciente. Isso, infelizmente, eu não tenho como te dizer. Por isso que é o lance do tratamento com a cannabis, Hélio, que a gente explica, que é a íntima relação com o paciente. Porque é só pelo retorno dele, pelo feedback dele, que você vai tendo a segurança de fazer uma modulação e aumentar essa quantidade, porque ele vai ter um resultado, mas pode ser que para você seja 15 ml e para a Carmen seja meio ml em cada vez que ela vai tomar. Isso é muito relativo. Por que ela é diferenciado? Porque, vamos lá, você que é médico, ou como todo mundo aqui, uma dor de cabeça, se a gente tomar 40 gotas, todo mundo aqui com dor de cabeça, se tomar 40, 45 gotas de alisador, independente do peso, que às vezes, né, 40, ela vai passar. Ela pode voltar daqui a um tempo, mas ela vai passar. Então, aquela regrinha, com a cannabis medicinal, como tem numa medicação, né, um alisador, um anador, tantas gotas, 45 gotas de Novalgina, e passa para todo mundo, isso não existe. Infelizmente, não existe. Cada paciente vai te dar um retorno. A gente sempre, uma coisa que é via de regra é você sempre começar com microdosagem. Go slow, Não, né? Começa devagar. Até estava comentando aqui que eu tenho que começar a usar com agulha de insulina, né? Que é o mais certo para microdosagem. Mas ele vem, todas as medicações vêm com a pipeta, com 0,15, 0,10, 0,5, vem com todas as marcações. Então, é muito simples você começar. Ou tem profissionais que preferem começar com gotas, 5 gotinhas, 3 gotinhas. Né? Você pode tanto utilizar o ml da pipeta ou a gota, mas não existe isso. Você pode começar com essa microdosagem e ter pacientes que te respondam maravilhosamente em 1 semana, 10 dias. Ok. E paciente que demore mais de mês. Era a minha dúvida, porque às vezes não está funcionando. Mas era esse tempo. Então, não está funcionando? Isso aí, não está funcionando? Vamos subir mais um pouquinho? Vamos subir mais um pouquinho. Vamos subir 20% do que a gente tomava. Sobe mais um pouquinho, espera mais 1 semana, 2, 3 dias, você pergunta, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, então. 1 semana, e aí, como é que foi? Parece que deu uma leve aliviada. Mas ainda dói. Então, mais um pouquinho. Essa é a segurança que você tem. Tá, ok. Muito obrigado. Parabéns pela explanação. Gostei muitíssimo e gostei de estar no grupo com vocês aqui também. Não, prazer é nosso. Que honra ter um médico conosco. Obrigada. Obrigado. Tchau. Doutora Cíntia, temos ainda no chat, entre os 1000 elogios, doutora Lilian comenta: o bruxismo do sono é de origem central. Infelizmente, não tem cura, mas tem controle. Lembrando que placas softs não devem ser utilizadas, pois pioram o bruxismo do sono. Sucesso, Cíntia. Ela é um doce, é uma excelente professora. Bambambam também na odontologia do sono. Uma colega minha estudou comigo, se formou comigo e é extremamente destacada hoje na odontologia do sono. Escreve livro e tudo, maravilhosa. Doutora Vera Fogaça. Portanto, se o paciente for portador de alguma patologia neurológica, identificado na anamnese inicial, deve ter a parceria de um neurologista para o tratamento, se houver indicação de uso de canabidiol. Sim, pode ter parceria, muito provavelmente, mas esperamos que o colega neurologista seja adepto, porque existem colegas, tem pacientes que vão chegar para a gente, viu, gente? Não se assustem, que o médico vai falar, não, isso é completamente contra. Mas você tratando a sua patologia, você ajuda até na dele. Isso vai acontecer, bastante. Doutor Anderson, doutora, você tem experiência no uso da cannabis na recuperação de pós-operatório, extração, por exemplo? Tenho, vamos lá. Na verdade, a gente não faz o uso dentro, numa extração, alguma coisa desse porte, mas a gente pode fazer o uso tópico. Ele auxilia, sim, né, no pós-cirúrgico. Primeiro que para o pré-cirúrgico, para o paciente já vem, qualquer cirurgia já demanda um susto, né, daquele medo, aquela ansiedade exacerbada. Existem casos, Anderson,
Por isso que eu falei para vocês também da flor. Existem casos, pacientes com câncer ou na própria neuralgia trigeminal, em que você para, às vezes, uma pré-cirurgia, em casos de fóbicos, como também me perguntaram aqui, você pode vir fazendo o tratamento com o óleo, para que o paciente se mantenha numa regularidade, porque o óleo vai fazer, né, o equilíbrio durante todo o período, mas, de repente, num caso mais exacerbado, num dia de uma cirurgia que você sabe que vai despertar uma ansiedade maior e um medo maior, em que você pode utilizar uma vaporização para que esse paciente tenha um alívio de uma dor imediata. Essa vaporização ela vai trazer um resultado em minutos, porém, ela é curta, ela vai durar 1 hora, 2 horas no máximo, mas ele tem, sim, efeitos pós-operatórios. Então, para um caso cirúrgico, ou extração, ou um caso de cirurgia mais avançada, você pode utilizar cremes com canabidiol tópicos, ou ainda, se for um caso de uma cirurgia muito mais séria, com uma dor mais, mesmo que ele venha acompanhando, fazendo o óleo, você pode ainda lançar mão de uma dose, de uma vaporização, para que essa dor simplesmente alivie, esse paciente fique tranquilo e muito feliz com o pós-operatório dele. Doutora, deixa eu completar, então, aqui. A doutora estava falando e me fez aqui umas perguntas. A doutora vê a GAMI também como um potencial GAMI, oral? Sim. O GAMI também. O GAMI é tudo que a gente faz após uma cirurgia, que você faz o uso do óleo, você faz o uso tópico, você também pode complementar com o GAMI que vocês têm. GAMI com delta, tem com THC, não tem? Tem delta 9, delta 8. Delta 9 e delta 8. E aí, como o delta 9 e o delta 8, ele dissociador, é importante que ele seja utilizado. Então, você vai utilizar a quantidade de óleo da dosagem que você vem dando para o seu paciente 2 a 3 vezes ao dia, mas nesse dia, ou um dia que esse paciente está muito nervoso, ou que ele passou por um estresse muito grande, ele pode complementar com uma gamizinha também para trazer aquela baixada de bola. Sim, hoje no mercado a gente tem games também com terpenos, produtos talhados com terpenos específicos, né? Então, eu estou lembrando porque a doutora também colocou lá no início da aula as 2 espécies com terpenos. Precisa. Na verdade, os terpenos, gente, os flavonoides, os terpenos que a gente encontra, lembra na época da nossa avó, nos nossos temperos, né? Na cúrcuma, na romã, a gente tem na florzinha do manjericão, tudo, né? Nas nossas frutas, todos esses, no girassol, todos esses terpenos que estão em várias verdes que nós temos por aí, que desde a época da nossa avó já eram utilizados para tanta coisa. A planta cannabis tem tudo isso dentro dela. Vejam como ela é completa. Ela só pode ser de Deus, gente. Não pode ter marginalização para uma plantinha dessa. A própria lavanda, né, doutora Cíntia? Lavanda, não, exatamente. Lavanda, que é o calmante aí que o pessoal... Mircena, agora a né? aromaterapia está em alta, né? O pessoal fala muito agora em aromaterapia. E aromaterapia são aromas, são os nossos terpenos, né? Então, a gente também pode associar, existem estudos, inclusive, que podemos associar o uso de cannabis à aromaterapia. E é tudo muito bacana. O que todos vocês que estão aqui presentes têm que entender é que quando você decidir entrar nesta prática, não se esqueça da parte integrativa, isso é fundamental. A odontologia integrativa biológica ou a medicina integrativa, ela tem que estar intimamente ligada, né? Por isso que eu falo, você não vai só tratar, nós estamos acostumados, o dentista está muito acostumado a fazer um orçamento, fazer a faceta, fazer a prótese, acabou, beijo, tchau, ele está lindo, maravilhoso, não precisa mais, se ele não quiser mais voltar, se ele não quiser conversar mais comigo, tudo bem. Eu entreguei a faceta, entreguei o sorriso dele, ele está lindo, maravilhoso, entreguei a mordida. Não é isso. Você tem que saber como ele come, com quem ele se relaciona. Este contato íntimo é fundamental. É fundamental, porque o exercício físico ajuda, o bom relacionamento ajuda, né? A alimentação ajuda. Então, é muito importante esse contato íntimo com o paciente. Doutora, só continuando aqui um pouco ao chat, doutora Thaís Salum, parabéns, Renata Colombo, parabéns, Valéria Dorgueira, excelente, obrigada, Úrsula, excelente, Eduardo, obrigado, Cíntia. Bom. Doutora Fernanda de Cássia, muito obrigada pela disponibilidade, enriquecedor. Thaís Salum, temos indicações de laboratórios? Ela tem, acho que Eduardo também perguntou sobre estudos. Eduardo, tem muito artigo
Nós temos muitos artigos especificamente odontológicos, tem que prova que ação miorrelaxante de TMD, que é DTM, tem ação. Nós temos receptor, gente, na polpa do dente. Polpa do dente tem receptor CB1 e CB2. Osso, ela também atua para nós, para quem eu sou implantodontista, mas quem é da área de implante, enxerto ósseo com manipulação, que ainda não, a Indeov ainda não fez, mas vai poder fazer, um osso autógeno, com o canabidiol, a neoformação é de um osso perfeito, por causa que ele vai trabalhar com osteoclastos, osteoblastos, ela vai atuar na osteogênese, por causa da ação da polpa. É sensacional. Nós temos muitos artigos especificamente odontológicos. Só para a gente, tem. Doutor Evandro Cagé, o custo do tratamento varia de paciente para paciente? Custo? Isso. Varia. Quer dizer, vai depender da quantidade que ele vai, pela modulação e a quantidade de óleos que ele vai utilizar por mês, por isso que varia. Se o teu paciente, com uma quantidade pequena, né, com uma modulação pequena, ele responder, o óleo dele vai durar, então o custo dele vai ser menor do que aquele que vai ter que usar uma dosagem de 1 ml ou 2 por dia. Esse daí vai acabar primeiro. Doutora Vera Fogaça, temos cremes disponibilizados no mercado? Tem pomadas e cremes. Temos. O doutor Eduardo fala dos artigos, né, como a doutora comentou aqui, ele pergunta como estamos nas pesquisas aqui no Brasil. Pesquisas... Para a área de odontologia, sobre aplicações e possibilidades de uso. Então, Brasil ainda nós não temos, então, gente. As pesquisas, todos os estudos é tudo de fora, porque o Brasil não tem, não pode, ainda não, calma. Estamos confiantes que, de repente, com esse novo governo, não de imediato, mas eu acredito que nós temos um médico, né? Sei lá, política a gente não se discute, mas nós temos um médico. Eu li já uma reportagem do Sechan em que o Alckmin relata a simpatia pela cannabis medicinal. Ele é médico, é de uma área médica. Talvez nós tenhamos possibilidades de pesquisas e estudos. Ainda não temos. Está começando agora alguma coisa em Ribeirão Preto, alguma coisa na USP. Nós estamos engatinhando, viu, Eduardo, com relação a pesquisas. Mas vamos chegar lá. Calma que a gente chega lá. Já está começando. Já está começando. Evelyn Cavalcante, parabéns. Luiz Said agradece a aula. Eduardo agradece. Vamos avançando nisso, Eduardo. Exato. Vamos, querido. E, por hora, o chat finaliza por aqui, doutora. Eu gostaria de agradecer aí, acho que nós já temos o tempo aí decorrente do nosso evento. Gostaria de agradecer a presença da doutora aqui, a disponibilidade, o conteúdo. Eu gostei bastante da aula, fiz aqui minhas anotaçõezinhas, acompanhei, fiz as minhas anotações, foi ótimo. Lembrando que essa aula vai ficar gravada para a gente poder aproveitar ali, retomar fazer esse refresh com a doutora sempre perto da gente. Nós vamos fazer um presencial, não vamos, Carmen? Exato. Vamos fazer um presencial para levar todo esse mundo. Eu prometo levar, isso aqui que eu coloquei para vocês, foi eu tentei pôr um pouquinho de tudo, mas eu prometo levar coisa muito mais gostosa de se ver e muito mais... Vocês vão amar, prometo. Vamos fazer um presencial bem feliz. A gente vai fazer um presencial onde vocês vão sair muito mais enriquecidos. Eu tentei dar um pouquinho, dar uma pincelada em tudo para vocês terem uma ideia no geral, mas eu prometo levar muito mais a fundo, vai ser bem bacana, prometo. Doutora, agradeço. Deixa eu apenas, um pequeno complemento. Em relação a pesquisas e artigos científicos, fora, nós temos muitos, inclusive na área da odontologia. Sim. Eu, inclusive, tenho um compilado que a doutora Cíntia também tem acesso, e isso a gente pode disponibilizar. Vamos fazer esse curso presencial para a gente poder disponibilizar para todos os nossos colegas. Sim. Todos os nossos artigos, tudo que tem de estudo até hoje, tem estudo de 2000 e... tem da década de 40, claro, mas tem estudos de 2005, são coisas muito recentes, e cada vez mais a gente tem mais estudos relacionados aos endocannabinoides, sistema endocannabinoide, cannabis medicinal, enfim, existe uma centena de artigos para podermos compartilhar com os nossos colegas. Doutora, sem dúvida, a gente vai continuar aqui
esse nosso contato, doutora Cíntia e doutora Karina. Pegando a fala da doutora, nós vamos disponibilizar um material científico para já ir passando aquele melzinho aí na boca dos doutores, para a gente fomentar essas informações técnicas científicas. Gostaria de agradecer mais uma vez a atenção e a gentileza da presença de todos por aqui, aos consultores de acesso, à consultora técnica Amanda. Obrigada, Amanda, pela presença e pelo apoio no chat. Obrigada, parceira aí do dia a dia. Obrigada, a Mari. Imagina, gente. Boa noite, queridos. Muito obrigada. Obrigada, gente. Uma boa noite para vocês. Obrigadão. Obrigada, tchau, doutora. tchau. Imagina, obrigada, Boa noite meninos. para vocês Boa noite. também. Boa noite, doutora Hélio. Muito obrigada pela presença. Ok, Muito obrigada, gente. Eu só não apareci hoje só para... eu não estou aparecendo porque eu estou num pós-operatório de cirurgia do ouvido, então... Deixa eu só por isso que eu tô a Evelyn quietinha colocou aqui do fumar. Evelyn, olha só, a gente não fala mais uso recreativo, né? A gente fala uso adulto. O uso adulto, ele é medicinal, porque a pessoa que faz uso do uso adulto, ela faz por alguma patologia, por alguma coisa, ou para acalmar, por alguma coisa, então ele é medicinal também. É que esse uso adulto, é que a forma que as pessoas adquirem esse produto é que a gente não sabe qual é a procedência. Porque, em relação, quando você fala de uma Indeov, de um laboratório, de um potencial, como a gente está aqui hoje vendo, você sabe que tem COAs, que tem certificações, são produtos que você sabe que são extremamente medicinais. Mas fumar, né, fazer o uso fumado de um produto bom, como tem flores com COAs, com tudo também, de vários produtos, você realmente está fazendo uso medicinal também. Então, fumar não faz bem? Faz. Também faz. Tá bom? Verdade, perfeita colocação, doutora. Muito obrigada, então, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Agradeço a presença mais uma vez. Boa noite. Obrigada a todos. Boa noite, Karen. Tchau, tchau. Boa noite.